Cris. E janeiro foi histórico para o turismo de Foz, somados o Marco das Três Fronteiras e o Aquafoz receberam mais de 150 mil visitantes. E para falar sobre essa conquista e desafios e também sobre o impacto desse resultado, a gente convidou a Jurema Fernandes, que é diretora de operação do Aquafoz. Bom dia, Jurema, tudo bem? Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Guilherme. Jurema, a gente está falando de números bons, ótimos aí para os dois atrativos que vocês administram. Marco das Três Fronteiras, ok, a gente já sabe que vai bem e tal, mas o Aquafoz, que é tão novinho, né, que é dos atrativos de Foz, é o caçula, como é que vocês receberam essa informação? Assim, vocês receberam 83 mil visitantes num único mês. Estava sendo esperado tudo isso? Cris, para nós foi assim uma surpresa muito gratificante, né? Claro que empreendimento é encantador, né? Ele conversa muito com a cidade, então nós tínhamos já uma expectativa positiva dos números, mas realmente 83 mil visitantes foi além do que nós prevíamos, né? E isso reforça muito assim, a importância do destino Foz do Iguaçu, vem para somar naquele eixo Cataratas ali, somar com os demais atrativos. E que fatores você acha que mais contribuíram para esse resultado tão expressivo, tanto no Aquafoz quanto no Marco? A cidade está num bom momento, né, Cris? Os números estão superiores. Felizmente, nós já superamos, né, pré-pandemia, 2019. Os números do Parque Nacional demonstram isso. Então, a gente vê que à medida que Foz do Iguaçu cresce, né, que o Parque Nacional representa bons números, todos os outros atrativos também representam. O visitante passando mais tempo na cidade, a gente vem mudando um pouco essa curva do comportamento do visitante também, com mais tempo de permanência, e isso apoia a visitação em todos os outros atrativos também. E eu conto aqui para você, Jurema, e também, né, cumprimento aqui a Giovana, que é assessora ali, está com a gente aqui no estúdio também, que no período prévio à abertura do Aquafoz, né, eu coordeno o canal de turismo de um portal aqui da cidade. E assim, uma das perguntas mais recorrentes que a gente recebia praticamente toda semana e várias vezes era: quando abre o aquário? Né, que mostrava ali até a ansiedade das pessoas com relação a esse atrativo aqui da cidade. O aquário ele abriu em novembro, né? Isso. De lá para cá, como é que vem sendo aí essas visitas tanto do público de turistas que vem aqui para a cidade, como também dos moradores? Guilherme, isso é muito interessante, né? Como eu comentei, os números de Foz trazem, né, esse número de visitantes para o aquário, mas muito também pela novidade, né? O aquário, se a gente observar na nossa região trinacional, ele é único, no raio muito grande, tanto para o Paraguai e Argentina, né? Paraguai né, não tem nenhum aquário, enfim, então traz essa curiosidade. E os números foram exatamente essa evolução. Então, teve né, uma grande curiosidade dos moradores de Foz. Então, nós tivemos ali com a abertura, novembro e dezembro, um alto índice de moradores de Foz. E aí, agora, em janeiro, esse índice vai diminuindo dos moradores, mas ainda um número muito expressivo para nós. E nós ficamos muito felizes com isso, porque realmente é uma aceitação, né, da nossa cidade com o atrativo. E a curiosidade realmente de um equipamento novo, como comentei, que conversa com a cidade, com os temas dos rios, né, e toda essa questão. Os turistas também que foram nos visitar, muitos do Paraguai, muitos da Argentina, então, e outras nacionalidades. E no primeiro dia de aula das minhas crianças, né, no colégio aqui da cidade, tinha lá o mascote de vocês, que é um dourado, né? Isso. E toda uma ação promocional que vocês fizeram ali para divulgar o atrativo mesmo para as crianças. Já tem programação aí de grupos de escola e tudo que vocês vão receber ao longo do ano? Temos sim, Guilherme. A gente, inclusive, recebeu algumas escolas nesse período, né? Não estava inicialmente na nossa programação, porque era alta temporada, mas a procura era muita, né? Então, nós recebemos alguns grupos e a partir de fevereiro, pós-carnaval, aí tem toda uma agenda extensiva aí para as escolas de Foz do Iguaçu e a agenda escolar, né, aberta efetivamente. Jurema, até que vocês têm uma pegada de educação ambiental e preservação, né? Como é que vocês trabalham isso com a meninada? Temos sim, Cris. O aquário nasceu já com projetos de conservação importantes, né, como Surubim do Iguaçu, parcerias, né, com outras instituições, com a Copel, com a Sanepar, enfim. E aí nós trazemos muito desse conteúdo para dentro do aquário, tanto para a visitação, porque é um dos nossos eixos, né, da visitação, conservação, pesquisa, educação, e além das visitas educacionais. Então, nós temos um programa de visitas escolares e educacionais, com visitas guiadas, com materiais específicos, mediante agendamento e disponibilidade,
mas nós temos uma programação extensa de atividades educativas para as visitas escolares. Vamos mexer com a imaginação das pessoas aqui, né? A minha referência de aquário, quando eu era criança, adolescente, aqui em Foz do Iguaçu, eram os aquários do Ecomuseu. Você lembra deles, Jurema? Lembro. Tinha lá primeiro, paredes, primeiro né, nas paredes, assim, né, os aquários lá, e depois uns tanques um pouquinho maiores que foram colocados lá numa outra sala. Agora, o Aquafoz, o aquário de Foz do Iguaçu, é algo assim em proporções muito, mas muito, muito maiores mesmo. Aquele tanque principal lá, que é o tanque oceânico, tem, não é exagero dizer, milhões de litros lá, né? Tem 3,2 milhões de litros de água, exatamente. Então é um aquário realmente de grande porte, né, Guilherme? É o segundo maior aquário do Brasil e da América Latina também. Então são 3 pavimentos, né? Os circuitos são em modelo circular, circuito único de 3 pavimentos com os tanques, enfim, é um aquário bem robusto mesmo. É uma imersão mesmo, né, que a gente faz ali. Exatamente, é uma imersão, principalmente no encontro das águas, né, Cris? Nossa, essa então foi a sensacional. temática assim que a gente trouxe com muita propriedade, muito feliz de trazer esse tema do encontro dos rios, dos nossos principais rios aqui de Foz, o Rio Iguaçu e o Rio Paraná, e o encontro com o oceano, né? Então a gente traz muito essa visão do percurso da água até chegar no oceano, né? O percurso das vidas que estão ali. Então a gente faz muito essa conexão ao longo do trajeto, ao longo do circuito. E é uma escolha bastante feliz, né? Porque a gente está aqui na fronteira e toda essa água que passa aqui por Foz do Iguaçu, ela vai para o Paraguai, para a Argentina, chega no oceano lá no encontro entre a Argentina e o Uruguai. Né? Ou seja, é um atrativo aí capaz de capturar as atenções até de todo o público aqui do nosso Mercosul, né? Exatamente, né? Logo na entrada ali nós temos uma mesa interativa que explica justamente isso, Guilherme, né? Até porque a gente também quis mexer muito com a informação, né, do visitante. Então o turista vem aqui, contempla as maravilhas das cataratas, toda aquela água, mas que espécies tem embaixo daquela água, né? Visita a Itaipu, aquela grandiosidade, mas que espécies, que vidas tem ali embaixo, né, desses rios. Então nós trouxemos esse conteúdo para dentro do aquário, né, e transformamos isso em visita espetacular. Aí, claro, o tanque oceânico é um caso à parte, né? A curiosidade que as pessoas têm de ver o tubarão, de ver as raias, porque não está muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, da grande maioria das pessoas. O que me chamou a atenção quando eu cheguei, o oceânico eu nem vou falar que eu sou apaixonada, então maravilha. Mas logo que a gente entra, você passa primeiro por cima dele, depois você passa e vê o vidro. A reprodução da natureza nele foi tão bem pensada que tem até aquela pontezinha que fica submersa, representando o alagado, né? Exatamente, o nosso tanque aquele é a floresta alagada, que representa, né, o bioma da Amazônia, justamente os períodos de cheia. Sim. Né? Então eles enchem, ficam as pontes, né, os acessos ali alagados dos períodos de baixa, né? Tem outro comportamento e outro visual. A pessoa que trabalhou com a nossa cenografia, que faz, né, já mundialmente os aquários, foi muito feliz em trazer elementos tão fiéis àquele bioma. Incrível, é incrível a fidelidade que tem. Exato, e isso contribui muito com o bem-estar dos animais que estão ali, né? Porque eles conseguem estar muito próximo do seu ambiente natural, a representação do seu ambiente natural, né? Com espaços onde eles possam se esconder, que seja adequado para eles dormirem, que seja apropriado para eles nadarem, enfim, trazendo muito esse viés, essa representação do ambiente natural para dentro dos recintos. E lembro quando eu estive lá, até eu agradeço a Giovana que fez uma visita guiada lá comigo, né, Gil? Da questão da recepção dos peixes, que eles ficam de água salgada, por exemplo, eles ficam num tanque lá desde bebezinhos tal, até ir para o tanque principal, e todo cuidado vocês têm que ter com a parte do pH da água, da salinidade, do componente químico. É muita atenção que tem que ter, né, Jurema? É muita, Cris, assim, são muitos elementos de cuidado, né, com as vidas que estão ali. Então, esse cuidado com o bem-estar do animal, então ele chega, ele precisa se adaptar, precisa acalmar, né, o ambiente antes de ir para o tanque, precisa se ambientar com aquele espaço, mas ele só pode ir para um tanque quando a água estiver 100% adequada para recebê-los, né? Então, esse cuidado, nós temos um laboratório de águas dentro do aquário, que também fica visível para os turistas dentro do circuito. Então é muito importante, a gente também tem mostrado muito disso, o backstage da operação, né?
Nesse fim de ano agora vocês colocaram até um Papai Noel mergulhador ali no tanque. Tem mais alguma atividade especial, específica aí prevista para o restante do ano? Algo temático? Sempre tem, Guilherme. Claro que a gente faz isso muito em parceria, né, com a área técnica, com a biologia. Então, o mergulhador é um tratador, né? Então, é uma atividade não é uma pessoa aleatória, né? Exatamente. Não basta só se vestir de Papai Noel, né? Então, tem que ter todo o conhecimento ali, tem que ser um mergulhador profissional. Então, a gente tem, ao longo do ano, a gente vai lançando algumas atividades, vezes dentro dos tanques, com mergulho, muitas vezes fora, como agora no Carnaval, né? Então, são atividades mais recreativas para as crianças, mas a ideia é a gente sempre trazer novidade. O espaço lá também é bem legal por fora. Vocês criaram todo um ajardinamento ali que é acolhedor, né, para quem chega. Exato, Cris, né? Então a gente criou uma ambientação desde a chegada, né? Pensando justamente nesse percurso que o visitante faz em Foz do Iguaçu, né? Então ele sai ali de dentro da mata do Parque Nacional, das Cataratas, então chegar também num ambiente que acolha ele dessa forma, com paisagismo que converse com o nosso vizinho, que é o Parque Nacional. Então houve todo esse cuidado, toda essa preocupação nessa ambientação desde a chegada para o turista. E é engraçado que a gente entra, está tudo claro. Aí você vai descendo uma rampa como se estivesse numa ostra, né? E vai, daí você chega lá embaixo, tu vê água doce de um lago, a água salgada do outro, água salgada em cima, que é sensacional também. Exato. Como é que é a segurança? Tipo, que material vocês usam? Não é vidro comum, né? Não, esse é um acrílico específico, né? Feito, fabricado no exterior, especificamente sob medida para aquele tanque, para aquele aquário. São empresas que trabalham exclusivamente com aquários aí no mundo todo, né? Desculpa a curiosidade, quantos centímetros de espessura tem, tu lembra? Nós estamos falando aí de pelo menos 20 centímetros de espessura, então... 20, né? A largura então é seguro. dele super seguro, né? E pesquisas científicas, porque a gente sabe que o aquário de Foz do Iguaçu, o Aquafoz, ele, além de um atrativo, ele é também um centro de conservação. Como é que é essa parte científica ali? Isso, esse é um processo que vai crescendo ano a ano, né, no aquário, Guilherme. Então, como eu comentei no início da nossa conversa, a gente já iniciou com projetos de conservação e de pesquisa com essas instituições, a Universidade de Maringá, a Fundação Araucária, Copel, Sanepar. Então, a gente já nasceu com esse caminho e à medida que a gente vai trabalhando as espécies, vai trabalhando, né, crescendo esse plantel, a gente vai fazendo essas parcerias com as instituições, tanto universidades quanto outras instituições focadas em conservação, né, dos peixes, enfim, das espécies que nós trabalhamos em conjunto. Minhas crianças lá em casa, a primeira pergunta que elas fizeram foi esse aquário de Foz, né? Antes da inauguração ainda. Vai ter tubarão? Tubarão eu sei que é uma das estrelas. O que mais o pessoal ali comenta na visita? O tubarão é bem isso, porque ele é muito curioso e tem todo o estigma, né? E são grandes e tal. Mas o pessoal tem tido uma excelente aceitação pelos peixes de água doce também. Então, nós temos no Rio Iguaçu ali exemplares, o lambarizinho, aquele, né, pequenininho, conhecido por todos. E aí, quando eles vêm dentro daquele aquário, eles falam, não, é mesmo o lambari? Aquele que a gente conhece? Então, essa curiosidade de ver eles nadando, de ver ali... Então, a curiosidade é geral. Então, para as raias, obviamente, né? As piranhas, temos os tanques das piranhas. Então, a curiosidade passa por todos os ambientes ali, não só das crianças, também dos adultos. Agora bugou aqui a minha cabeça. Vocês falaram em tubarão. O Papai Noel mergulhou com tubarão? Sim, o Papai Noel mergulhou com tubarão. Não basta ser apenas o Papai Noel, né? O Papai Noel mergulhador. Tem que ser amigo do tubarão. Exatamente. O tratador, que é quem faz, né, toda a alimentação dos tanques, dos tubarões, tem que ser mergulhador, né? Então, são profissionais muito específicos, realmente, fazem todo o condicionamento físico, alimentação, bem-estar e fazem a limpeza e a manutenção internamente dos tanques. São quantos peixes no tanque salgado e nos de água doce? Nós estamos falando de um total, já aproximadamente, mais de 3 mil indivíduos dentro do aquário. E tem previsão de receber mais ou não? Sempre. Sempre? Sempre. Então, ainda, né, como o aquário, né, e qualquer espaço de saúde animal, ele nunca nasce completo, né? Até porque tem esse período justamente que a gente comentou de bem-estar, de adaptação. Então, esse plantel ele vai crescendo. Daqui a um ano, né, o plantel já é muito maior. Daqui 2 anos, o plantel possivelmente esteja o dobro do que está agora, tanto dos indivíduos, né, que vão trazendo. Então, tem um período que a gente vai fazendo gradativamente para o bem-estar dos animais, Cris.
E agora, para essa época de temporada, que está vindo bastante gente fora, vocês fizeram algum ajuste na operação para receber todo mundo, Jurema? Fizemos sim. Então, nós fizemos tanto nos dias de pico, né? O nosso horário de atendimento do aquário padrão é das 9 às 17 horas para a entrada, e nos horários de autoatendimento, final do ano, e agora também para o carnaval, para os 4 dias de carnaval, sexta, sábado, domingo, segunda até terça, das 19 às 18 horas. Então, a gente amplia 1 hora a entrada na bilheteria para visitação. E quem quer comprar o ingresso, compra pela internet, compra na bilheteria, como é que funciona? Funciona nos dois modelos, tanto pode comprar na bilheteria quanto pela internet. A gente sugere que compre antecipadamente para evitar fila, né, para ter um maior conforto e poder aproveitar o passeio com muito mais tranquilidade. Estacionamento tem lá também? Tem o estacionamento também. Nós temos o estacionamento, não é um grande estacionamento, mas nós estamos ao lado do Parque Nacional, então os visitantes conseguem muitas vezes utilizar o próprio estacionamento do Parque Nacional, onde já estão, e irem a pé até o aquário, né? Porque nós estamos do ladinho ali atravessando a rua. Só para o pessoal pegar como referência, é ali no antigo portão do parque, né? A entrada é por ali, né? Exatamente. Como referência, então a pessoa passou o Parque das Aves, passou a entrada ali para o Parque Nacional, segue mais um pouquinho e já está no aquário, né? E uma pergunta importante aqui para os moradores de Foz do Iguaçu, porque a gente sabe que, assim como outros atrativos da cidade, né, para quem vive aqui, existe um ingresso promocional. Como que faz para ter acesso a esse ingresso? E também é importante a gente dizer, né, o valor do ingresso por pessoa. Isso, nós temos o valor super especial que a gente fez como lançamento, mas vai permanecer com esse valor pela aceitação dos moradores, que é de R$30, Guilherme. E basta levar o comprovante, né, de endereço no seu próprio nome, que é título de eleitor, algum comprovante, água, luz, né, os comprovantes padrão mesmo que esteja no nome do morador. É na bilheteria daí, né? Aí direto na bilheteria, até para que a gente possa fazer o cadastro desse morador, já está no nosso banco de dados e poder fazer a comprovação dos documentos. Você citou o horário, então é das 9 às 5 da tarde, né? Para entrada, né? Isso. No aquário. Nos dias de grande demanda como o carnaval aí estende um pouquinho, né? Até às 6. E é todo dia? Todos os dias. Nosso funcionamento de segunda a segunda. E a pessoa pode entrar e ficar lá dentro o tempo que quiser, né? O tempo que ela quiser. Uhum. Lembrando que tem a exposição das fotos do Marcelo Scaff, o mergulhador que esteve aqui com a gente. A exposição está lá com vocês, né? Isso, está lá conosco, Cris. Uhum. É uma exposição permanente que o Marcelo, né, um grande parceiro nosso, cedeu para nós essa exposição. E também temos os livros dele dentro da nossa loja, para quem quiser adquirir os exemplares, que são muito lindos, também temos disponível no Aquafoz. Marcelo que deu entrevista pra gente aqui, quem quiser conferir no YouTube, né, Guilherme? Exatamente, lá no nosso YouTube, @Rádio CBN Foz, tem uma entrevista na íntegra, né, com o Marcelo Scaff, contando aí dessa experiência de mergulho e tudo mais, bem bacana. O amigo dos tubarões. Amigo dos tubarões. Será que não era ele o mergulhador? Não. Eu fiquei pensando nisso. Vamos deixar baixo até, né? Não vamos nem falar. Conversamos aqui na CBN Foz do Iguaçu nesta jornada com a Jurema Fernandes, ela que é diretora de operação ali do Aquafoz, o Aquário de Foz do Iguaçu. Jurema, muito obrigado pela participação aqui na nossa programação. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Cris. Eu que agradeço estar sempre com vocês. Obrigada a você. E na próxima a gente vai falar do projeto de ampliação lá do Parque do Marco das Três Fronteiras. Combinado. Fechou, então. Um abraço. E nós vamos